E além disso, de eu ficar ali do lado do meu pai, eu tentar falar com ele, não falava, mas com o olhar ele traduzia. Meu pai é um cara extremamente carinhoso, amoroso. É, 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 ele lado esquerdo, perdão aí, minha mãe é mais neurologista que eu, a oclusão foi na carótida da direita e ele não conseguia movimentar o lado esquerdo. Margarida está sempre certa. Margarida ela já é neurologista, para quem quiser pode fazer essa consulta com ela. Então o lado esquerdo dele ficou sem movimentar e além de eu ter esse medo, eu tive uma outra grande dificuldade. Eu ficava pensando, nossa, eu vou ter que sair daqui e ir lá falar com a minha família. Eu vou ter que ir lá traduzir o que eu vi aqui para uma linguagem que eles possam compreender, que é o que eu tento fazer sempre com todos os pacientes, que eu tento traduzir a linguagem da medicina, que é uma linguagem que você aprende durante 6 anos, e muitas vezes a gente vai passar para os pacientes, para os familiares, a gente fala em outra linguagem, que é a linguagem médica, eles não entendem nada. Então a gente tem que tentar traduzir para os pacientes que são leigos. E aí eu tentei passar para minha mãe, para minha irmã, para os meus tios que estavam lá, meus primos, todo mundo estava lá. E assim, tinha acho que umas 10 pessoas, eu estava assim, voltei tentando explicar, olha, papai não está falando, eu não sei se isso vai ser definitivo ou não, ele não está conseguindo mexer o lado esquerdo, eu não sei se vai ser definitivo ou não, a gente precisa de um tempo ainda. Já comecei a pensar que eu precisava ligar para alguém para fazer a reforma do apartamento da minha mãe, então tudo isso começa a passar na sua cabeça, você fica sem saber o que fazer. E aí a gente tirou meu pai lá da sala e levou ele para a unidade de terapia intensiva. E essa noite eu confesso que foi extremamente agitada. Eu não consegui dormir, eu fiquei do lado do meu pai o tempo todo, na UTI. Ele ficou contido no leito porque o lado direito que ele movimentava, ele estava bastante agitado. E ali eu não conseguia dormir, preocupado com a pressão arterial, como ele estava indo, e fazia estímulo doloroso para ver se ele movimentava o lado esquerdo ou não, e nada de movimentar, e nada de falar. Então nesse momento eu tive muito desespero. Então essa noite foi uma noite extremamente agitada, e no outro dia ele começou a querer movimentar um pouco o lado esquerdo, ele começou a melhorar já no outro dia pela manhã. Eu continuei lá no hospital, confesso que eu estava só com a roupa do corpo, estava só com a minha mochila de trabalho que eu havia vindo de São Paulo, tinha dormido lá na cadeira da terapia intensiva que meu pai estava, na unidade coronariana, na verdade, que ele estava. E aí são os grandes amigos que surgem, né? Então uma das irmãs do Alfredo, a Renata, ela falou, Igor, vai lá na sala, no quarto dos médicos, toma um banho, cara, e tenta comer alguma coisa. Eu fui lá, tomei um banho, mas eu tirei meu sapato e tal, e eu ficava andando de propé no hospital, porque eu tava sem meia, minha meia tava suja, não lembro o que aconteceu, então eu ficava andando de propé e com a roupa de médico lá do centro cirúrgico pra lá. Tomei um banho e não conseguia comer nada, fiquei sem nenhum apetite nesse dia também. Mas eu comecei a ver que meu pai começou a melhorar, começou a movimentar um pouco mais do lado esquerdo, começou a andar, mas ainda sem falar nada. Então eu falei, opa, beleza, então acho que vai ser menos grave, ele está conseguindo andar, mas ainda não falava nada. E aí, né, na noite do segundo dia, já estava lá, cheguei na terça-feira, na quinta-feira à noite, minha mãe falou, Igor, vai para casa descansar. Vai para casa descansar porque você precisa. E aí eu falei, não, quero ficar aqui com meu pai. E aí um plantonista dessa terapia intensiva, que eu acho que foi um outro anjo que apareceu na minha vida, ele falou assim para mim, Igor, você tá um caco. Eu tava 2 dias sem dormir, tomando banho, tomei esse banho, não tinha comido nada. Ele falou, Igor, você tá um caco. Vai para casa porque você tem decisões importantes a tomar. Essas foram as palavras que ele falou. E eu sempre acho que muitas pessoas falam, e a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque as nossas palavras podem ser palavras de bênçãos ou de maldição. E as pessoas podem ser utilizadas na vida dos outros para direcionar o caminho que essas pessoas vão tomar. Então é por isso que eu às vezes tomo muito cuidado com o que eu falo e com quem eu falo. E esse cara, na hora, eu acho que ele não tem
Eu até agradeci ele depois de alguns meses, porque eu acho que foi extremamente importante e vocês vão entender por quê. Então ele falou comigo: Igor, vai para casa que você precisa descansar, você vai precisar tomar decisões importantes. E nessa hora que ele falou: Igor, você tá um caco, tal, até eu falei: vou então, preciso ir para casa. Fui para minha casa, minha mãe ficou na UTI nesse dia. E antes de eu ir embora, eu achei meu pai um pouquinho mais sonolento. Mas eu falei: não sei, eu acho que a gente já acertou umas medicações para ele não ficar tão agitado, pode ser essas medicações. Mas confesso que lá no fundo eu estava achando ele um pouco mais sonolento. E aí eu não falei: não, deve estar à noite, ele fez fisioterapia, caminhou, então deve ser por isso. E aí fui para casa e deixei minha mãe lá. E aí eu fui tentar dormir, né? Cheguei em casa, tomei um banho, não consegui comer nada. Até um grande amigo também, João Vitor e a Tayana, passaram, me pegaram, me levaram para comer, mas eu não consegui comer muita coisa, e aí fui para casa. E aí fui tentar dormir. Deitei, mas aquele negócio, você não dorme, sua cabeça fica mil. Eu lembro que eu fui tomar um banho no banheiro e a única coisa que eu fiz, não sei de onde saía mais água, saía do chuveiro ou dos meus olhos, porque era um misto de banho com um banho da alma também, de choro sem saber, pelo medo do que viria a acontecer. E aí minha mãe passou a noite na UTI, ela falou que chegou depois do teleando lá para ver meu pai, e ele também achou meu pai um pouco mais sonolento, pediram uma tomografia pro meu pai, e fez essa tomografia e deixaram meu pai em jejum. Mas aí minha mãe falou com o Leandro: não liga pro Igor agora, deixa ele descansar um pouco, e amanhã vocês ligam. E eu acordei no outro dia de manhã, e eu senti uma vontade muito grande de ir à igreja. Eu gosto muito de ir à igreja para rezar, me sinto bem nesses ambientes. E aí eu fui até a igreja, fui até o Santíssimo rezar e saí de lá um pouco melhor. E na hora que eu estava saindo, que eu estava de Uber, né, não estava com carro, o carro estava com a minha mãe. Na hora que eu estava saindo, peguei a roupa do meu pai, porque eu não tinha roupa nenhuma, então peguei uma calça jeans do meu pai, uma camisa do meu pai, a cueca também é dele, eu também usei a cueca dele nessa época. E aí eu saindo da igreja, toca meu telefone. Na verdade eu liguei para minha mãe antes disso, quando eu estava indo para a igreja, falei: mãe, eu tô indo na igreja, depois eu passo aí. E eu escutei meu pai ao fundo do telefone falando assim: pega o remédio que tá na bancada aí do lado da cama. E eu comecei a achar: meu pai tá um pouco mais confuso, ele tá achando que tá em casa, então... Mas minha mãe não falou nada, né? E aí, logo eu saindo da igreja, o Leandro me ligou, ele falou: Igor, vamos lá. Achei seu pai mais sonolento ontem. Eu falei: eu também, achei ele mais sonolento. Ele falou assim: olha, eu pedi uma tomografia, eu acho que a tomografia não está me deixando confortável, eu acho que a gente vai precisar fazer uma outra cirurgia nele, fazer uma cirurgia para tirar um pedaço da calota craniana para o edema do AVC ter um espaço para crescer. E eu falei com ele: beleza. Ele falou: vai lá ver a tomografia e ver o que você acha. E aí eu fui pro hospital correndo, naquele desespero, já sabia que pelo quadro clínico, como ele estava apresentando, ficando um pouco pior clinicamente, sabia que algo não estava indo muito bem. E eu sentei no computador para olhar a tomografia e foi outro momento que o meu chão desabou. Eu lembro de eu passar o exame da tomografia e não escutar mais nada ao meu redor, não ver mais nada. Era na frente do box onde meu pai e minha mãe estavam, minha mãe estava dentro do box com ele, e eu vendo a tomografia e o som, eu não escutava mais nada, eu só conseguia passar a tomografia e ver que tinha muito edema. Ou seja, ele precisava realmente fazer uma cirurgia. Mas essa é uma cirurgia que é muito difícil para a gente indicar, a gente não sabe do real benefício dessa cirurgia naquele momento, podia ter que esperar um pouco mais, mas se esperasse muito podia perder o tempo certo de fazer a cirurgia, e ali eu comecei a ficar realmente desesperado. No fundo, eu como médico achava que precisava fazer aquela cirurgia, mas eu como filho ficava com medo de fazer uma cirurgia, levar mais sofrimento do meu pai, mais sofrimento da minha mãe, mais sofrimento da minha irmã. E aí começou a surgir essa dúvida, e nessa dúvida eu comecei a entrar em contato com as pessoas que eu tenho confiança. Então liguei para o Leandro para a gente discutir, liguei para o Dr. Michel, liguei para o Dr. Márcio, liguei para a doutora Gisele Sampaio, da chefe da neurovascular da Unifesp, liguei para a professora Ana Maramelli, mandei a imagem para o meu chefe da França, para o meu chefe da Alemanha para discutir, para saber o que eu deveria fazer. Liguei para o Leandro, falei: Leandro, o que você acha? Confio em você. Ele falou: acho que tem que fazer. Eu falei: eu acho também que tem que fazer, então vamos fazer.
e aí a gente indicou essa segunda cirurgia do meu pai. Então ele foi para essa cranectomia, fazer essa cranectomia, foi para o hospital, e aí eu falei, mãe, pode ir para casa, vai descansar, não tem por que ficar aqui, eu vou lá para o centro cirúrgico. E aí eu chegando na porta do centro cirúrgico, estava sozinho nesse momento, liguei pro Alfredo também, e mais chorei do que consegui falar alguma coisa, e falando que estava com medo, e realmente estava com medo, que eu achava que poderia perder o meu pai nesse momento, e não sabia se a cirurgia ia ser benéfica ou não, mas achava que precisava fazer, então vamos fazer. E aí eu subi para o centro cirúrgico, e na hora que estou chegando no centro cirúrgico encontro outro grande amigo, o Flávio Pereira das Posses, um cara que formou comigo, que é um grande irmão. E aí nós entramos para o centro cirúrgico, ele é médico também. E lá no centro cirúrgico estava o doutor Leandro e o doutor Leonardo Abalro, os que iam fazer a cirurgia do meu pai. E o Leandro falou, Igor, eu acho que não é bom você ficar na sala, que é uma cirurgia um pouco mais agressiva, e eu acho que não vai ser bom você ficar. Eu falei, beleza, concordo plenamente. E aí eu fiquei dentro do centro cirúrgico e lá com o Flávio. E aí o Flávio ficou comigo lá um tempo, ele falou, precisa ir embora. Eu falei, beleza, vai lá. Eu lembro de eu tentar deitar um pouco lá no conforto do centro cirúrgico, mas não consegui. Acabou a cirurgia, a gente levou o papai para a UTI, estubamos ele depois, e aí eu passei também mais esses 2 dias lá no UTI com meu pai, e confesso para vocês que eu fiquei essas 2 noites extremamente angustiado e agitado, controlando todos os monitores, tentando controlar tudo, tentando estimular para ver se ele voltava a mexer, porque ele tinha voltado a não mexer o lado esquerdo, e ele não falava nada. E aí, logo no 3º dia que a gente estava no UTI, ele começou a mexer um pouco mais o lado esquerdo, e começou a escrever algumas palavras. Então a gente conversava com ele por palavras, então ele pedia água, pedia algumas coisas escrevendo. Então esse é um detalhe também que eu falei, olha, então eu acho que um distúrbio da linguagem ele não tem porque ele consegue escrever. Então foi um dado aí que eu achei que poderia ajudar e ajudar muito para ele melhorar um pouco mais. Então se você estiver gostando aí, aperta o coração, manda o aviãozinho para quem você gostar. E para quem você quiser e achar que essa história faz sentido. E aí logo depois na UTI ele começou a falar, algumas palavras, e da UTI a gente saiu para o quarto e foi só melhorando. Minha mãe tem algumas histórias também que depois ela vai falar um pouquinho dessas histórias também dela, do papai na UTI, mas logo depois ele começou a falar, começou a andar um pouco melhor, e aí ele começou a movimentar também o lado esquerdo. E essa foi um pouco das grandes dificuldades, os grandes medos que eu passei, né, que eu vivi nesse período que tive. Eu acho que foram 21 dias que meu pai, ou 17 dias, 21 dias, não me lembro, que ele ficou internado. Eu fiquei todo esse período aqui em Vitória com ele lá, e assim que ele teve alta, a gente foi para casa, né? Então ele conseguia já andar, tinha algumas dificuldades ainda para fala, que veio e melhora com o tempo. O lado esquerdo ele vem cada vez melhorando mais, né? E algumas coisas que eu acho que a gente tem que sempre refletir é que muitas vezes eu não sei qual o problema que você passou na sua vida, eu não sei qual o problema que você tem enfrentado hoje ou que você já enfrentou, mas eu acho que os problemas são única e exclusivamente feitos para nós crescermos.